Ok, então, vamos fazer uma breve oração, então, para iniciar a 13ª Parashá. Querido Pai, em nome de Yeshua, engrandecemos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Pedimos, Senhor, a Tua proteção, vai em nossa frente nesse momento, nos cobre com as Tuas asas. Senhor, abre os nossos ouvidos, prepara os nossos corações para ouvirmos, retermos e praticarmos os ensinamentos da Tua palavra, da Torá, que é Espírito e vida. Agradecemos pelo Shabat, por essa manhã de bênção e pela Tua presença em nosso meio e em nossos corações. Em nome de Yeshua, te agradecemos. Amém. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, nós estamos na 13ª Parashá. Agora é o novo livro, né? É o livro de Shemot, conhecido como livro de Êxodo. E a Parashá é Shemot e é nomes. A palavra, a tradução de Shemot é nomes. Ano de 5.785, um tema bastante interessante, que a princípio vocês vão, lendo o tema, vocês vão, o que o tema tem a ver com a Parashá? Porque Hashem dá nome às estrelas. Eu já abordei, eu creio, acho que uns 5 anos atrás, eu abordei essa temática, né? Mas tem muita coisa nova agora que o Eterno mostrou baseado nessa temática aí com relação ao nome às estrelas. Então envolve o livro de Êxodo, Isaías, Atos e demais passagens das Escrituras. Um breve resumo. Os descendentes de Jacó no Egito, as parteiras desobedecem a Faraó, nascimento e educação de Moisés. Moisés mata o egípcio e foge para Midian, a morte do rei do Egito. Hashem fala com Moisés no meio da sarça ardente. Hashem concede poderes a Moisés. Moisés regressa ao Egito. Moisés e Arão falam a Faraó. Faraó aflige os israelitas e os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. Então, uma pergunta: o que existe, o que há em um nome, né? Tanto é a ligação com a pergunta, com a temática de hoje, porque Hashem dá nome às estrelas. O que está por trás dessa visão de dar nome as coisas, pessoas ou coisas que o próprio Hashem cria? O que está por trás disso, né? Que nome estranho para um livro da Torá. Porque é chamado dessa forma, né? Mas claro que a resposta é Shemot, que significa nomes, nomes no plural. Eles aparecem no próprio início desse livro. Então, o livro Shemot começa com as palavras: esses são os nomes dos filhos de Jacó, que desceram ao Egito. Então a Torá vai em frente e conta os nomes dos filhos ou das crianças de Jacó que desceram ao Egito e voltaram nos dias de José. Mas aqui existe uma questão. Qual seria essa pergunta? Isso é realmente uma boa razão para nomear o livro inteiro de Shemot, já que esse comentário de nomes é feito só para digamos, as crianças, os filhos de Jacó, né? Que é citado no comecinho do livro. Por que envolve o livro inteiro? O nome do livro inteiro. Então nós vamos entender o porquê que o Eterno dá nome às coisas, né, e pessoas. Então refere-se também aos tradutores do grego e do latim, da Torá, que não pareciam pensar assim. Porque originalmente, o nome original é nomes, né? No começo era nomes. Eles traduzem de forma estranha o livro de Shemot como o livro do Êxodo, que é, digamos, a temática. Você estudando, digamos, 80%, 90% da explicativa do livro de Shemot
é sobre toda a transição ali da saída, libertação de um período muito grande de, digamos, opressão de um povo no Egito, até chegar a um processo de libertação. Então, realmente, a temática de todo o livro parece que não combina com o nome Shemot, e sim, combina mais com Êxodo, né? Então, embora isso pareça um nome muito bom para esse livro, Êxodo realmente ele combina e se encaixa melhor, porque a maioria do que você vai ler ali é o que eu acabei de explicar, né? Se encaixa com a saída do povo. Mas por que o Eterno faz questão de manter o nome? Até hoje o nome original não foi mudado, né? Por que tem esse nome original? Nós vamos entender isso aí. Então o êxodo do Egito, na verdade, é o grande acontecimento que domina o livro. Assim que termina os primeiros versos de Shemot, a Torá parece abandonar essa ideia de nomes e segue para a história da escravidão dos israelitas e sua grande redenção. É uma saga que narra os próximos 20 capítulos, com sofrimentos, drama, milagres, redenção. Você escolhe até outros temas que podem entrar dentro, encaixando com isso aí. Então, Êxodo parece ser o nome certo para esse livro, sim. Baseado na lógica dos homens, sim, né? Mas o nome original em hebraico não é esse. Chama-se Shemot, o livro dos nomes. O Rabi Rashi olha essa lista de nomes dos que desceram ao Egito e ele se pergunta por que essa lista é necessária? Porque, como se lê em Bereshit e o Gênesis, a Torá cita assim: esses são os nomes dos israelitas que vieram para o Egito, Jacó e seus descendentes. O primogênito de Jacó, Rubens, a partir daí, o texto de volta em Gênesis vai listar não apenas os nomes dos 12 filhos de Jacó que desceram ao Egito, mas os nomes de seus filhos também. Então, estes são os nomes das principais, das crianças de Israel, digamos assim. 66 que vieram, mais Jacó, porque os 66 não incluem Jacó. Para dar o total de 70, como assim 70? Se você incluir Jacó, daí fica errada a conta, porque Jacó, a mulher dele não era hebreia. Então, mas os filhos são considerados, os 2 filhos, Efraim e Manassés, considerados que sim. Então, não fecharia a conta, né? Daria 69. Mas se você incluir Jacó, daí fecha 70, né? Existem alguns outros comentários rabínicos que falam de 75. Por que 75, então, Rocha? Porque eles incluem netos de Jacó, né? Mas originalmente esses netos não estavam na contagem. Então, continuamos. Vemos uma sintaxe aqui, em Êxodo 1:6, com Gênesis 46. Sintaxe é uma concordância. Quando tem uma frase, uma explicativa num livro, e ela tem uma espécie de um paralelo, né, que concorda com um outro livro lá na frente, né? Esses são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito com Jacó, cada um com a sua família, veio, ponto. Mas isso parece que se repete Êxodo, que é a explicativa de hoje, Êxodo 1:1-6, os filhos de Jacó. Repete também em Gênesis 46, 8 e 7. Por que tem essa repetição, né? Então a pergunta de Rashi para abrir o livro de Shemot é: já ouvimos tudo isso em algum lugar? Por que fazer isso de novo? Essa recitação de nomes não é apenas
tangencial ao tema do livro, mas coerente, necessária e justa. Mas isso existe em outra situação. Não é só também em Êxodo e Gênesis, tem uma outra situação também. Mas o que nós começamos a entender do paralelo que tem em Êxodo com Gênesis? Rashi responde com o Midrash. Mesmo que isso seja verdade, que a Torá contou os filhos de Jacó em suas vidas e deu seus nomes, lá no livro de Gênesis, mesmo assim a Torá voltou em Êxodo e contou-os novamente quando eles morreram. Como assim quando eles morreram? Nós temos que entender o seguinte. A primeira contagem lá em Bereshit, em Gênesis, era uma família. Essa contagem era simplesmente uma família. Era um pequeno grupo de pessoas envolvendo uma família, né? A família tem o lado bom, tem intrigas, né? Tem problemas, né? Mas não passava de uma família. Dessa família se tornou 70, e de 70 se tornou uma multidão. Essa multidão, ela deixa de ser uma família, ela passa a ser uma nação. É isso que nós temos que entender. Esse paralelo que o Eterno, que a Torá quer que a gente entenda, é que de uma família, quer dizer, aqui nós começamos a entender o que é restauração, né? A restauração, ela começa no indivíduo. Se você é luz, a luz que nós refletimos do Mashiach, ela tem que irradiar para as outras pessoas, e daí essa luz vai para os entes da tua família, forma uma família, e essa família também tem que ser luz para outras famílias, e formar uma congregação como nós estamos aqui. A congregação não começou com todos nós hoje, que temos aí em torno de 100 e poucos membros. Começou com um grupinho bem pequeno, com a minha família. Entendeu? Hoje nós estamos com uma família um pouco maior, mais de 100 pessoas. Então, olha o propósito. Isso é restauração, né? A gente fazer a nossa parte, essa luz ir emanando e ela fazer mudança na outra pessoa, na outra família também, e assim por diante. E estão vindo famílias para Sarel. Hoje chegou uma família aqui, semana passada também, e assim por diante. Toda semana é preenchido aquela lista, daquela ficha ali de visitantes. Entendeu? Então, a Torá está falando de restauração aqui também, né? Então, no princípio Gênesis, uma família. Agora aqui em Êxodo, o Eterno e a Torá estão falando de já uma nação, é um outro contexto, é uma outra configuração, né? Por que estavam vivos e morreram? Porque lá eles estavam... Eles tinham que ir para frente para fazer o seu papel, sem luz, né? Foram lá para o Egito e tal. E o que aconteceu no Egito? Houve uma opressão sobre eles no Egito. Eles ficaram presos, opressos por Faraó. É como se eles tivessem mortos lá no Egito. Então, apesar de eles serem grandes, a ponto de o próprio Faraó dizer, nossa, eles são maiores... Eles são maiores, o faraó ficou preocupado, eles são maiores e mais fortes que nós. O faraó chegou e declarou essas palavras. Então, eles multiplicaram muito. Só que essa multiplicação, por causa desse temor do faraó, o faraó começou a oprimi-los, para eles ficarem fracos e não fortes. Então, essa fraqueza deles, de um lado, foi a morte deles, né? E por outro lado, essa fraqueza deles, quando nós somos fracos, quem é forte em nós? Hashem. Então essa fraqueza deles possibilitou a vinda de um libertador, de um grande libertador. Se eles não ficassem, se eles não se sentissem opressos e fracos, talvez o Eterno não enviasse o libertador. Viu como parece que é uma coisa ruim, mas lá na frente acontece uma coisa boa? O Eterno, a sabedoria do Eterno, às vezes a gente não consegue alcançar na primeira leitura, nem na segunda, né? Por quê? Para que você saiba que o quanto eles eram queridos para Hashem, na medida em que são comparados com as estrelas.
Pois quando se trata de estrelas, Hashem as traz e as devolve de volta aos seus lugares por número e por nome, como cita em Isaías 40, 26. Né? Hashem, Isaías diz assim: Hashem faz sair as estrelas de acordo com o seu número e todas elas ele chama pelo nome. Olha aí, ó, chama pelo nome. O que significa isso, chamar pelo nome? Então é intrigante o que Rashi nos diz aqui. Isso tudo faz sentido quando os filhos de Israel são comparados com Hashem às estrelas. Muito interessante. Então o levou fora e disse: olha, agora para os céus. Isso são palavras de Hashem para Abraão. Em Gênesis 15, 5, quando Abraão diz, o Eterno diz para Abraão, após o Eterno comunicar a Abraão que ele iria ter o filho da promessa. Ele diz essas palavras. Mas ele diz, antes dele falar para Abraão que Abraão ia ter o filho da promessa, ele fala outras palavras. Olha o que a Torá quer mostrar para nós. Ele diz assim, olha para os céus, Abraão, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. Isso está em Gênesis 15, 5. Mas um pouco antes, em Gênesis 14, 16, eu coloquei ali entre chaves, entre parênteses ali, antes do Eterno dizer a Abraão que ele iria ter um filho, um filho especial, o filho da promessa, né? Ele diz assim, tua descendência será como o pó da terra. Vocês entenderam já? Talvez alguns já entenderam onde eu estou querendo chegar. Vocês já entenderam? Por que antes dele dizer para Abraão, eu vou te dar um filho que é o filho da promessa, e que a partir desse filho começará a fase dos justos na terra. A partir de você e desse filho começará a linhagem dos filhos da promessa, os filhos dos justos. Por isso que ele se refere, os justos, às estrelas. Mas como, Roche, se aqui a Torá também está dizendo que Abraão tem uma descendência como o pó da terra, por acaso Abraão só teve Isaac como filho? Ele teve Isaac, que era o filho tão esperado dele, né? O filho da promessa. Mas ele teve outros filhos? Teve outros filhos. Então, todo o povo árabe vem de Abraão. Isso que nós temos que entender. Então, nem todos que são da descendência de Abraão são considerados justos e são considerados que herdarão o reino dos céus, que serão comparados às estrelas. Isso que a Torá está dizendo. Que muitos que estão aqui, tua descendência será como o pó da terra, seriam muitos que, digamos, Edom, os do grupo de Edom, os do grupo de Esaú, Jacó e Esaú. Entenderam? Isso que a Torá está dizendo aqui. E quando olharem para o céu, não caiam na tentação de adorar o sol. Olhem que interessante. Presta atenção aqui. E quando olharam para o céu, não caiam na tentação de adorar o sol, a lua ou as estrelas. Pois Hashem, nosso Deus, repartiu o sol, a lua e as estrelas entre os outros povos, para que o sol, a lua, as estrelas e os outros povos adorem a Hashem. Então, as estrelas, o sol, qualquer astro que ilumine, que irradie luz ou que reflita luz, é para adorarem a Hashem e não para os homens adorarem esses astros, não caírem no campo da idolatria, não inverter, né, as coisas. Então, o Eterno criou todos esses astros e estrelas para adorarem a Hashem, com a sua
quando você olha, ontem à noite, geralmente assim, em Shabbat eu evito colocar programas normais, televisão, YouTube, nada. Eu coloco algumas coisas assim que falam paisagens, que fala da criação, que lembra da criação de Deus, coisas sobre o universo. Tem um programa do universo que eu coloquei lá. Você começa assim, parece uma casa vista de cima, daí como se fosse um drone. O drone vai se distanciando, assim, a escada vai ficando pequenininha, daí você vê o planeta inteiro, assim, o planeta Terra, vai se distanciando, o planeta Terra fica desse tamanho, daí aparece o Sol grande, de repente fica desse tamanho, e vai fazendo as contagens das distâncias, assim, né? Eu fiz até umas anotações aqui, como a gente se sente realmente... Você vendo esse programa aí, pó é muito para a gente. A gente se sentir pó é muito da glória, do poder, da capacidade intelectual, criativa do Eterno. É coisa assim, o homem não consegue julgar, não consegue... Aqueles que se colocam como deuses, assim, é um absurdo, uma coisa terrível, né? Eu tenho alguns números aqui, depois eu vou citar para vocês, assim. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. Então nós vamos em diversas situações da Torá, falando sobre esses astros, falando sobre as estrelas, sobre sóis, o sol, né? Aqui, a própria experiência do próprio José, né? Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. Então aqui ele já está comparando, a Torá já está comparando nós, os homens, os filhos de Israel, as tribos de Israel com estrelas, já está comparando ali no sonho de José. Então não é uma coisa assim, acho que o Roche está dando uma viajadinha aí, tudo falando de estrelas. Não, é a Torá, queridos. Não é viagem, não. Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham, em Filipenses, agora na nova aliança, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Hashem, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Na Brita Hadashá, queridos. Retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Yeshua, eu mergulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Paulo falando. Então, comparando os justos como estrelas do universo. Agora, no livro de Daniel... Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Livro de Daniel, também, os que buscam a justiça, os justos, né, que querem acertar, é difícil, é amargo, é pesado, mas querem acertar, você quer obedecer, você quer a Torá, você quer abraçar a Torá, você quer vestir a camisa, né? Então, segundo Daniel, os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre eternamente. Mas afinal, Rocha, você vai falar ou não vai? Fale de uma vez. Mas por que então? Fica enrolando. Mas por que então? A razão de Hashem chamar as estrelas pelo nome. Vamos lá. Quando ouvimos alguém nos chamar pelo nome, presta atenção aqui, aulinha de psicologia. Quando nós ouvimos alguém nos chamar pelo nome, nós reagimos da mesma forma quando ouvimos alguém dizer para a gente assim: você está num lugar, você está ali na rua, daí chega alguém e... Ei, você!
Primeiro você não vai olhar para trás. Daí a pessoa, ei, você aí. Será que olha para trás ou não? Ei, você. Você olha. Você vai ficar desconfortável, né? Vai sentir, principalmente uma mulher. Vai ficar, puxa vida, uma pessoa, o que será que ele quer de mim, né? Não sabe nem meu nome. Que, né? Agora, se alguém diz, ei, Raul, você está lá parado, ei, Raul, tudo bem? Opa, essa pessoa já me conhece. Você ouvir o teu nome soa bem aos teus ouvidos. Se alguém cita teu nome, você não conhece aquela pessoa, ela vem e ela cita, ei, Raul, você é o Raul Gabriel? Ah, sim, tudo bem e tal. A receptividade é diferente, gera uma proximidade, uma relação de próximo. Essa pessoa está próxima a você. Nossa, você citou o meu lindo nome. Para qualquer um de nós, né? Nossa, ela citou meu lindo nome, que legal, né? É psicologia, irmãos. Isso é uma realidade, né? Então, é alguém que me conhece, ele está perto de mim, é diferente, né? E quando Hashem cita o nosso nome, o que significa? Quando Hashem nos chama pelo nome, significa que Ele sempre nos confia uma missão. Aí pegou. Não é assim, nossa, que maravilha, Hashem falou meu nome, ele falou Jair. Mas é um pouco mais estreito daí o negócio, quando ele chama teu nome. Lembra aquela paraxá que eu falei, quando José diz Hinene ao pai dele, ele pensa assim, nossa, vai tudo dar certo para mim agora. Então, o caminho fica mais estreito, né? Uma responsabilidade muito grande, né? Quando o Eterno, se ele fala teu nome, é porque ele tem uma missão, ele tem um chamado específico para você, e não é qualquer chamado. É um chamado meio, uma responsabilidade grande. Essa que é a questão, irmãos. Isso que é a explicativa do nome, do tema de hoje, é por que Hashem dá nome às estrelas. Porque nós temos uma função. Para você, você vai ter uma funçãozinha. Para você vai ter uma função um pouco mais séria. Agora, para você, querido, agora a função é bem pesada. É bem séria. Irmãos, não quero assustar ninguém. Preparem-se. Vigiem, preparem-se para esse chamado. Ninguém está aqui só por estar. Cada um tem um chamado. Muitos já sabem, os que não sabem, em breve vão saber. Amém? Então, exemplo disso aí, né? Noé, Abraão, Moisés, profeta Samuel, Miriam, mãe do Messias, né? Kefas, Pedro, Saulo, por que me persegues? Pum! A vida dele muda, né? Radicalmente, Baruch Hashem, e torna-se Paulo. E diga que a iniciativa pertence a Hashem, que primeiro pronuncia o nome e o faz existir. Como assim, Roxo? Você pode explicar melhor? Posso. Em Bereshit, bem no comecinho de Bereshit 1:3, está escrito assim, ó, e disse Hashem, seja luz. Por acaso ficou tudo escuro? Por acaso ficou tudo, o caos permaneceu, aquela trevas?
havia trevas sobre a face do abismo, diz a palavra. Continuaram aquelas trevas sobre a face do abismo? O Eterno colocou ordem na casa. O Eterno colocou ordem na casa. Quando ele disse, seja luz, primeiro ele fala o nome, e daí acontece aquilo, e foi luz. Seja luz, e foi luz. Alguém consegue colocar uma fita crepe na boca de Hashem? Não. Alguém consegue segurar a vontade que aquilo não exista sobre o que está no coração de Hashem? Não. Ele fala, aquilo acontece. O poder, né? Autoridade e poder. Gênesis 1:3. Disse Hashem, seja expansão no meio das águas. E fez Hashem a expansão aconteceu. Ele fala, acontece. Ele fala, acontece. Ele fala e tudo, os astros, tudo obedece às palavras do que Hashem falou. E tudo se forma conforme o que Hashem falou. As minhas ovelhas, palavras do Messias, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Então, Hashem ele fala, porque ele sabe o que ele está falando e ele sabe o que ele está fazendo. E ele sabe a nossa constituição, e ele sabe porque você tem o teu nome, porque eu me chamo Jair, porque ele chama Raul, porque ele chama Pedro, Henrique, porque ela chama Elaine. Não é por acaso. Não, mas foi a minha mãe que... Quem colocou o nome na mente da sua mãe e do seu pai foi Hashem. Não se deixe enganar, queridos. O teu nome, você não tem o teu nome por acaso. Hashem te deu este nome, Hashem te deu. Não se deixe enganar. E por causa desse nome, nós temos uma função no reino. Ele nomeia porque você tem uma função no reino. Cada um de nós tem uma função. Ninguém existe só por existir, para curtir a vida, para viajar. Os momentos de lazer são muito importantes, sim. O nosso corpo, nós somos frágeis e precisamos de descanso mental, físico, né? Mas nós temos uma função no reino. Não se deixem enganar. Então, eu as conheço e elas seguem-me. Como quem diz, as minhas ovelhas me ouvem, Shema Israel. Elas ouvem a minha voz, porque o Eterno sabe o que está fazendo, o Eterno sabe porque te escolheu, para você pertencer ao grupo dos justos, ao grupo das estrelas. O Eterno sabe o que Ele está fazendo. E nós seguimos Ele, nós obedecemos Ele. Elas seguem-me, mas não é seguem-me só no passo a passo, é obedecer de coração e praticar. João 10, 27. Como se isso respondesse a tudo, as estrelas recebem nomes, então nós somos nomeados, Baruch Hashem. As estrelas recebem nomes, primeira vez à noite, quando Hashem as tira para falar, e primeira vez pela manhã, quando Ele as aconchega de volta em esses lugares de descanso. Olha que interessante, né? Que horas que você olha para as estrelas e você vê as estrelas, e parece que elas estão radiantes nas suas funções? À noite? Por que você não vê as estrelas de dia? Por causa do reflexo, o sol que rebate na atmosfera forma uma nuvem, um manto, né? Um véu. Você não consegue enxergar as estrelas com nossos olhos, né? Então, como se elas ficassem descansando aos nossos olhos, né? E à noite que elas aparecem, elas ficam radiantes, lindas, né? As estrelas. Então, à noite e de manhã, quando elas aconchegam de volta nesses lugares de descanso. Então, assim como as estrelas, nós também conseguimos ser nomeados duas vezes. Primeira vez, quando os filhos de Israel estão vivos, quando eles desceram pela primeira vez do Egito, e através de José, aquele paralelo que fiz Gênesis e Êxodo, e quando eles estavam morrendo no início de Êxodo, que é a porção de hoje, né? Um contraste
de sentimentos, assim, né, de vida e livres, e de repente eles como um todo, como nação, assim, opressos, né? Tudo faz sentido agora, parece surreal o que o Midrash está tentando fazer, mas há algo mais profundo aqui. O Midrash está dizendo que o início de Êxodo é para lembrar que Israel é comparado às estrelas, e quando isso aconteceu, foi em Êxodo 1:7, os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E Gênesis 1:9, e disse Faraó: eis que os filhos de Israel são mais numerosos e mais fortes do que nós, então vamos oprimi-los, vamos detê-los, vamos oprimi-los, vamos prendê-los. Quando Hashem disse a Abraão que a nação de Israel seria como as estrelas, Gênesis 15, o ponto era que os filhos de Abraão seriam impossíveis de contar. Aquele paralelo que o Eterno fez, perguntou para Abraão se ele conseguia contar a quantidade de estrelas, né? Impossível. Para nós, impossível. A resposta pode estar apenas em quem está contando. Ao se tratar de estrelas, elas parecem inumeráveis para as pessoas. Olham para o céu e ficam tontas, mas não para Hashem. Essa aqui é a diferença. Por isso que vocês assistindo esse programa que eu assisti ali, é coisa impressionante, assim. Hashem tenta a relação oposta com as estrelas. O livro de Isaías nos diz, ele conta e nomeia cada uma. O Midrash vê nossa nomeação sinais de carinho e de amor. Então, se o Eterno dá nome a cada estrela, então se você pensa que quando você olha para o céu à noite e vê as estrelas, constelações ou nebulosas, o próprio sistema solar, Júpiter, Saturno, etc., ou galáxias como Via Láctea, Andrômeda e outras, né? Cada estrela tem a sua função no céu. Como assim? Como assim cada estrela tem a sua função? Vocês já imaginaram que, por exemplo, o próprio planeta Terra, para ele ter os ciclos das estações do ano, acontecer tudo direitinho, assim, precisa da Lua, que é um satélite, né? A Lua, sem a Lua, não haveriam as estações do ano, as 4 estações, junto com o mover do Sol. Então, é um sistema chamado Sistema Solar, em que os planetas têm os planetas e têm os satélites, né? Os planetas satélites que geram equilíbrio nesses planetas aí, não só o Sol, não os planetas só em volta do Sol, né? Então, cada estrela também tem a sua função no universo. Ela não está ali à toa e não está perdida, assim. E ela depende de outras. Isso que eu queria dizer. As estrelas, a Terra depende da Lua. A Terra e a Lua dependem do Sol. Porque só a Terra e a Lua sem o Sol, nós não teríamos essa luz que está aqui agora ali fora, não existiria, seria tudo uma negritude. Entenderam? E agora é verão. Mas para ser verão, sem a Lua não seria verão agora. Talvez seria uma estação só. Uma temperatura só como era em Bereshit. No princípio não tinha... a Terra toda ela tinha uma temperatura só, né? Então as estrelas têm funções específicas, formam sistemas solares, galáxias, satélites, etc. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Por exemplo, a Via Láctea, que é a galáxia que pertence ao sistema solar, ao planeta Terra, a Via Láctea, né? Ela tem o diâmetro da Via Láctea. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vocês sabem o que significa um ano-luz? Alguém sabe? Um ano-luz. Mil quilômetros, 100 quilômetros é daqui na praia, 1000 quilômetros é daqui até Belo Horizonte, tá? 1000 quilômetros. Imagine 1 milhão de quilômetros.
Nossa, é muito, muito, muito. Agora, imagine 1 bilhão de quilômetros. Agora, imagine 1 trilhão de quilômetros. 9,47 trilhões de quilômetros é um ano-luz. 9,47 trilhões de quilômetros é um ano-luz. E a Via Láctea tem 100 mil anos-luz de diâmetro. É um número estonteante de grande, um número, se eu for colocar em números, né? Até quem trabalha com astronomia, tem, você diminui a quantidade de números, tem o A, tem o V, quantidades que você reduz a quantidade de zero, senão você fica louco. Precisa papel, precisa uma tela de computador daqui na parede, lá. Né? Então, mais ou menos por aí. Então, deixa eu ver. A distância entre a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda dá 2,5 milhões de anos-luz. A quantidade de estrelas que tem na galáxia de Andrômeda é 1 trilhão de estrelas. E deixa eu ver a Via Láctea. O diâmetro da Via Láctea, não, isso eu já falei, que é 100 mil anos-luz, né? E a Via Láctea tem, na média, assim, 200 bilhões de estrelas e 5.250 planetas, a Via Láctea. E o Sistema Solar é como se fosse menos de um grãozinho de pó no meio lá do processo todo. Então, são distâncias que, se a gente fosse, precisariam uma geração muito grande da minha família, viajando à velocidade da luz, para você percorrer o universo, não teria fim, é uma coisa assim, você se sente pequeno demais, né? É muito grande, muito grande, muito grande. Bem, eu já falei acho que demais sobre esses números, não quero deixar ninguém tonto aqui. Vamos... As estrelas têm funções específicas, formam sistemas solares, galáxias, satélites, etc. As estrelas são luz na escuridão do universo. Elas dão equilíbrio, estabilidade e harmonia no cosmos. Uma coisa que eu queria falar para vocês, eu não sabia disso, por exemplo, as galáxias também, ela tem um movimento, elas se transportam no universo também uma velocidade enorme, a galáxia inteira, assim, ela se transporta no universo, e ela tem 6 satélites, que são estrelas muito grandes, que ficam na parte superior da galáxia, 6, e 6 na parte inferior. Assim como o planeta Terra tem a Lua, tipo um satélite, né? As galáxias também têm, para dar equilíbrio nelas. Então, uma coisa depende da outra. Não existe uma galáxia totalmente isolada, assim, sozinha. E as galáxias são bilhões de estrelas que uma tem uma função para com a outra. Para a segunda, ou terceira, ou quarta estrela estarem ali, precisa da primeira e da segunda, para darem estabilidade para elas ali. Umas servem de satélite da outra. O que vocês estão entendendo com isso que eu estou falando? É visão de corpo, irmãos. Nós aqui todos, imagine eu aqui, só uma pessoa ali na cadeira. Não faz sentido. Agora, o que acontece no nosso dia a dia, momentos de alegria, momentos de confraternização, chilúvio, almoço, momentos ali de festas, né? Mas acontecem intrigas da oposição no meio do caminho também. A gente tem problemas, a gente visita, a gente conversa com irmãos que estão passando por dificuldades, alguns problemas, são às vezes problemas graves, né? Então, qual que é a minha função, ou a função de cada um de nós? Ajudar outro irmão. Nós temos que ser apoio para ele. Assim como o satélite, a Lua faz com a Terra, para haver equilíbrio na Terra, nós temos que dar esse equilíbrio para os irmãos também. É visão de corpo. Então, o universo ele não está lá uma estrela isolada. Todas têm uma relação com a outra.
Para quê? Elas dão equilíbrio, estabilidade e harmonia no cosmos, que está sempre em expansão. Vós sois a luz do mundo. Olha, mais uma passagem da Nova Aliança aqui, Mateus. Vós sois luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Olha, luz, luz, né? Então, com esse boom populacional, estamos já no finalmente, hein? Com esse boom populacional vem um período triste pela frente. Eu estou falando do boom populacional quando ele, no começo de Êxodo, que eles se multiplicam, e daí vem a opressão. O faraó os oprime, o faraó ficou com medo, muito medo, porque eles se multiplicaram, ficaram fortes, né? E começou a tremer na base. Então nós temos que dar um jeito de torná-los fracos e vamos oprimi-los. Essa que foi a estratégia de Faraó, né? Após Hashem dizer a Abraão que seus filhos seriam como as estrelas, ele diz assim, Gênesis 15:3, seus filhos serão estranhos de uma terra estranha. Foi profetizado isso aí. Seus filhos serão estranhos de uma terra estranha, serão escravos e serão afligidos por 400 anos. Foi profetizado para Abraão. Quando lemos esse verso em Gênesis 15, não sabemos quando isso irá acontecer, mas o leitor do livro de Êxodo sabe. Toda a profecia de Abraão se torna realidade no início deste livro agora. É uma profecia que ela se cumpre. E Abraão sabia, ele sabia disso aí. Logo após os filhos de Abraão se tornarem como as estrelas, eles se tornam escravos. O momento em que aquela multidão seria escravizada, um momento amargo. Nesses 400 anos de escravidão, parecia que estávamos em desgraça com Hashem, que ele não nos amava, que não se importava mesmo. Qual uma situação similar que tem em Bereshit sobre essa situação aí? José? Que eles estão aonde? No Egito. E como que José vai para onde? Vai para o Egito. E fica, ele é preso, ele fica um período ruim, amargo, se sente assim, abandonado como uma estrela lá, bem distante e fria, que os astrônomos chamam de estrelas anãs, né? Como o fim de uma estrela. Supernova é o começo de uma estrela, o nascimento de uma estrela é supernova, mas estrela anã é o final, quando ela perde aquela luz linda, o vermelho, o amarelo ou branca, e ela vai esverdeando, azulando, fica frio, azul, remete a gelo, a cores frias, né? Azul, assim, roxo. Bem interessante os paralelos que tem. Então, logo após os filhos de Abraão se tornarem como as estrelas, eles se tornam escravos. O momento em que aquela multidão seria escravizada, nos 400 anos de escravidão, parecia que estávamos em desgraça com Hashem. Tipo assim, Hashem nos abandonou. Que ele não nos amava, que ele não se importava mesmo. Qual que é a mensagem, irmãos? Nada é por acaso na Torá. É como se os filhos de Israel fossem estrelas esquecidas num lugar bem frio, distante do universo. Qual que é a mensagem? Que semanalmente o Eterno vai te visitar de madrugada e dizer, minha filha querida, eu sou Hashem, o teu Deus, não temas, sou contigo. Pode ser que ele fique um mês, um ano sem falar. Você não ouve a voz dele. Então, nós temos que... Qual que é a mensagem? Que nós temos que ser perseverantes e humildes e sabermos, porque está escrito, né? Sabermos que mesmo
numa situação assim que você se sinta frio, abandonado, distante, uma estrela anã lá longe, parece que o Eterno esqueceu. Não, faz parte do processo todo. O Eterno está cuidando de tudo, faz parte, né? Mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte, o que diz? Continuem a frase. Este é, afinal, o momento em que Israel deve discernir que, embora tenha um chamado para ser luz, para ser estrela, como nação de sacerdotes, nós devemos sempre manter a humildade do Mashiach. Perseverarmos, sermos humildes, né? Se você se acha, você começa a exigir, reclamar e murmurar. Se você se acha. Então o Eterno permite situações para esse nosso achismo menos achismo, daí ele vai agir. Para um período para trabalhar nosso inconsciente, o nosso ego, diminuição do desinflar, ego desinflar. Nós temos muita facilidade para inflar rápido. As coisas estão bem, já se sente o rei das cocadas, né? E assim por diante. A humildade do Mashiach. Hashem não vê Israel como uma nação sem nome e sem rosto. Cada um é importante para ele. Ele nos nomeia porque nos ama, mas porque mesmo o nome desse livro é Shemot, nomes? O livro que narra a nossa experiência como escravos, porque ninguém nasce livre. O livro que narra a nossa experiência como escravos, porque ninguém... Então, se você começa a ler ali, peraí, será que o Eterno não foi injusto de permitir? Eles foram para o Egito e foram escravizados, se tornaram escravos, aquela opressão, aquela suga-suga diário, 24 horas por dia, suga-suga. Cita que quando as coisas ficam sombrias, aparece Hashem, Moisés, numa sarça ardente e diz: vejo sua dor, ouço o seu clamor, conheço-lhe o sofrimento, estive contigo o tempo todo. Estive contigo o tempo todo. Hashem não lhe diz apenas: vou te livrar da escravidão e te farei subir daquela terra. Porém, antes de tudo, ele diz: eu te entendo, meu filho. Estou contigo, sei o que tem passado, eu sei os seus nomes, eu conheço a sua dor, eu sei os seus nomes, que Ele deu, o Eterno deu o nome, e Ele conhece a nossa dor. Hashem quer estar bem junto a nós, seus filhos. Ele nos chama pelo nome e quer que o chamemos pelo seu nome. Serei o que serei. Erie, Asher, Erie, Asher, Erie. Serei o que serei. Ele dá ele não se coloca no presente só. Ele se coloca no presente e no futuro. Eu serei aquilo que tu queres que eu me torne. Essa que é a explicativa do Erie, Asher, Erie, eu serei aquilo que tu queres que eu me torne. Conforme a necessidade, o Eterno ele tem que ser um médico. Conforme a necessidade, ele tem que ser um construtor. Conforme a necessidade, ele tem que ser um banco. Conforme a necessidade, ele tem que ser um paizão que vem, te abraça, te dá carinho, põe a mão na tua cabeça. A verdade é que Hashem quer nos dar um novo nome. Como assim, Roxo, um novo nome? Nós temos um nome, mas tem um outro nome. Por que o Eterno tem a intenção de dar outro nome para a gente? Nós temos um nome para a nossa função aqui e agora. Como vocês já entenderam por que o Eterno dá nome às estrelas, às pessoas e às coisas? O nome está diretamente relacionado com o chamado e a função. E ficou claro hoje aqui. Se ele quer dar um outro nome para a gente, que ninguém sabe esse nome, porque nós teremos uma outra função.
Diferente da função que nós temos aqui hoje. E eu não tinha parado para pensar nisso. Essa semana que me veio isso. Por causa desse estudo aqui. Baruch Hashem. Quando que acontece esse novo nome? Ninguém sabe. Alguns por aí inventam um segundo nome, mas está fora dos padrões. Por exemplo, se você vai fazer uma aliá para Israel lá, tu ajudar a cidade e tal, é diferente. Não é esse segundo nome que a palavra a Torá está falando aqui. É um outro nome que está escrito em Apocalipse 2,17. Olha que interessante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, os justos que perseverarem até o fim, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe, você. Você só vai saber. E o eterno. Você vai ter um novo nome. Por que você vai ter um novo nome? Porque em termos daí de salvação, você vai ter uma outra função. Nós seremos ministros dele, para agirmos de uma forma diferente daí, do que a nossa atuação aqui na terra. Quer dizer, na terra restaurada, mas como ministros dele, com uma função diferente. Isso valeu para mim a semana, quando eu entendi isso aí. Nós teremos uma função diferente. Baruch Hashem, irmãos. Baruch Rabá. Beshem Adonai, bendito aquele que vem, em nome do Senhor. O Eterno abençoe a todos vocês, em nome de Yeshua. Baruch Hashem.